Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa, é olhar da experiência. A experiência de quem viveu e fez história. O meu convidado é o ex-governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares, dentista, advogado, foi secretário de Estado, vereador, deputado, ministro, governador, enfim, uma história e uma vitalidade também invejáveis. Governador, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Sabe que sempre é um prazer receber o teu convite para vir falar para os nossos queridos gaúchos. Eu fiquei muito contente quando a tua auxiliar, assessora, a Ferraz, a Vanessa, mandou via WhatsApp esse convite. Obrigado. E na mesma hora eu concordei porque é um prazer, uma satisfação rever o amigo e saber que o teu programa tem seriedade, teu programa é um programa que tem muita audição e isso é importante para nós, gaúchos, que queremos ainda, apesar da idade, escrever a história do Rio Grande. É verdade. Eu já contei isso para o senhor, para os ouvintes, não, né? É um privilégio hoje entrevistar o senhor, conversar, o senhor me chamar de amigo, porque eu sou de filho de família arenista, né? O meu pai é vereador de Casca, lá nos idos dos anos do Luiz Geller, do Milha Vaca, e ele recebia em casa uma mensagem sua de final de ano que o senhor mandava? Com a sua foto assinada, e aquilo para ele era um motivo de muito regozijo receber uma mensagem do governador em casa. E aquilo me tocava muito, a admiração que o meu falecido pai tinha pelo senhor, e hoje tenho o privilégio de poder, tanto tempo depois, conversar com o senhor. O prazer é meu. Sabe que Casca, o Milha Vaca e o senhor teu pai, eu almocei várias vezes. A casa dele era numa subida, assim, numa elevada calçada, uma espécie de um morro. Isso. Ele, quando vinha na Expo Inter também, a exposição, ele era criador de porcos. Isso, de suínos. Eles gostam que chamam de suíno. Ideal, né? Isso, ideal. Ganhava os campeonatos todas as vezes. Foi o maior promissor, acho, da área suína do país inteiro, né? E tudo que eles me pediram, eu fiz lá para Casca. Tanto é que eu sou cidadão honorário. Honorário casquense, E agora o Luiz Geller, que falaste, ele pediu um depoimento porque ele fez um livro sobre o Milha Vaca e eu fiz esse depoimento. O livro que a Critério, minha empresa, escreveu. Exatamente. Sobre o doutor Reinaldo Milha Vaca. E doutor, o senhor pode ser, né, tem um costume de discurso de dizer assim, vida pública inatacável, né? O senhor, quase 90 anos de vida, 60 anos aí de vida pública, mais ou menos isso. 70. Sai na rua de cabeça erguida no momento em que tantas figuras caíram, claudicaram, foram presas, manchadas na política. Como é que é isso para o senhor, essa paz de poder sair na rua de cabeça erguida, mesmo tendo sido um político? Pois olha, isso aí hoje parece mentira o que eu vou dizer. Os espectadores vão se admirar porque eu fico constrangido, porque enaltece a minha seriedade, o meu comportamento na vida pública, quando isso é um dever de cidadania, um dever do próprio agente público de cumprir aquilo que ele promete, tanto na campanha como no juramento que faz perante a Constituição, na defesa. E eu defendo o seguinte, no seio dos ex-governadores, porque eu sou o mais antigo, portanto o decano, eu sempre defendo que nós não fizemos o juramento só pelos 4 anos de defender a Constituição. Pela vida toda. É pela vida toda. Aquilo que nós juramos naquele momento é até que a morte realmente nos separe, né, do convívio com os gaúchos. E sempre, e ainda semana passada, eu estive com o governador Eduardo e disse para ele, não se esqueça que o senhor tem um grupo de ex-governadores que estão à sua disposição, porque eu defendo
a criação de um conselho de ex-governadores. Desde que saí do governo. Embora no meu tempo não tinha tantos ex-governadores vivos. Tinha só o Perac, que morreu no meu governo, e tinha o Triquês. E hoje tem o senhor, Agora são Simon, Colares, Ieda, Rigoto, Sartori, Brito, Tarso, e Olívio. Você se reúne, governador? Nos reunimos. Vocês se dão? Sim, eu tenho uma amizade com todos. Mas nós não divulgamos. Perfeito. Nós tivemos até um encontro reservado e tive também a satisfação que não houve constrangimento de eles todos terem ido na minha casa. Que bonito. E eu acho isso interessante, viu? Porque na vida você tem que ser amigo de todos. Você não pode ter um preconceito. Porque eu sou colorado, não me dou com gremista. Eu até ao contrário, viu? Eu tenho mais voto no Grêmio, sendo colorado, e ex-conselheiro durante 26 anos, e tive sempre mais voto dos gremistas, por incrível que pareça. Porque eu tenho uma ligação com o Grêmio. Uma ligação afetiva, porque eu treinei no Grêmio quando jogava futebol. Um atleta? Sim. Fui treinar no Grêmio e era técnico do Grêmio, onde é o Olímpico, ali era a Vila Caiu do Céu. E naquela Vila Caiu do Céu estava sendo feito o Olímpico, mas só tinha o campo de futebol. E o técnico era o Lázaro Zekeli, o húngaro que veio treinar o Grêmio. Então, eu como não falava húngaro, não me acertei muito. Mas tem muitos amigos gremistas. E de governos que participei, o do Meneghetti, ele era homenageado, patrono do Internacional. O Guazelli era do Grêmio. O Perac era do Grêmio. Mas nunca isso veio à mesa para se discutir sobre isso. Nem aquela flauta que muitos gostam, que às vezes se dão mal, né? E eu acho muito Porque perigoso. sempre tem a semana seguinte, né? Eu acho muito perigoso. Então, e na política eu sempre fui assim. Né? Eu quis provar as coisas, né? Um dia, Kleber, o Dr. Clóvis Tigre, epidemiologista, fechou no estado todos os 232 municípios com um médico-chefe. A importância de um médico-chefe é que é ele quem notifica, obrigatoriamente pelo Código Médico, a notificação de uma doença transmissível. Então, há necessidade de ter este médico. E eu fiquei muito contente quando ele me disse isso, e eu disse, todos os municípios? Ele disse, não, faltou um. Mas como? É que o médico de lá é do PMDB. Eu disse, quem é o médico? E ele me deu o nome. Era de Putinga, Dr. Mário Seixas. E eu peguei uma caminhonete veraneio e fui às 7 da manhã na casa do médico. E ele de pijama, com a cuia e a bomba na mão, tomando seu chimarrão, me fez entrar e disse, mas que surpresa é essa? E eu disse, pois eu estou aqui para fazer uma visita para lhe convidar para ser o médico, chefe da unidade sanitária de Putinga. E ele me diz assim, mas eu sou do PMDB? Eu disse, não, mas isso não tem nada a ver com política. Aliás, por causa disso, no meu livro você vai encontrar sob a mira do SNI, porque a minha atuação, né, era buscar os melhores sanitaristas. E muitos não eram do nosso partido. E tinha quem não gostasse disso. É lógico. Faziam uma denúncia, né? Denúncias, às vezes, descabidas. Sim. Que é coisa interessante. O governador, agora esse cargo, né, governador, leva junto sempre, né? O senhor está dizendo isso, deve ter saído do governo e até hoje, o senhor convidado, palestra, sempre governando na rua, né? É um cargo de uma representatividade muito grande que perpassa o tempo do governo, certamente, né? Claro. Não se desvincula mais, né? E fica pro resto da vida, né? E o comportamento da gente tem que corresponder. Isso é difícil. Muitas vezes não dá. Eu fui recentemente uma solenidade aí, mas eu senti que o plenário estava muito desatento, viu? E é muito ruim você entrar para falar, e eu gosto de falar sempre de improviso, né? Tem algum conhecimento, né? Que sabe que uma campanha, no meu tempo,
O que valia era a conversa, né? Uhum. Era o discurso. A elaboração. E eu tenho na minha cabeça, porque eu percorri todos os municípios do Rio Grande do Sul naquela campanha, que era uma campanha dificílima, porque ganhar do senador Pedro Simo, que foi... Era a primeira pergunta que ele fazia, era justamente, antes de entrar no seu governo, eu queria lembrar daquela campanha. Pode continuar contando aí. Pois é, aquela campanha era uma vitória impossível. Isso eu disse 80 e... em 82. 82, Primeiro, né? era a primeira eleição pós-movimento revolucionário de 64. Segundo, não era nada mais que um honrado senador da República, representante do nosso Estado, no Senado Federal, que era o candidato. E o outro era o Seu Colares. E O outro, Olívio Dutra, que estava no nascedouro. Aquela eleição é muito interessante, porque todos viraram governadores. Na sequência. Na sequência. Só houve uma interrupção quando o Colares saiu, entrou o Brito, e depois o Olívio. Então eu tenho um relacionamento muito especial com todos eles. Que legal. O senhor estava contando da campanha. Pois é. A campanha foi uma campanha muito difícil, porque houve apenas 3 debates. O primeiro na Guaíba. O mediador foi o Barreiro. Foi um debate muito importante. E eu estava preparado para enfrentar o Simo, que era o favorito. E nós, o que precisava ficar claro, eu estava sucedendo, se ganhasse, O doutor Amaral. o Amaral de Souza. E nós, de 1947, em 40 anos até 87, governamos 32 anos no Rio Grande do Sul. Então era a situação mesmo. Era a situação. E no estado do Rio Grande do Sul, a alternância do poder era uma constante. Meneghetti, Walter Jobim, PSD, que depois foi Arana, né? E depois veio Ernesto Dornelles, PTB. E depois vem Hildo Meneghetti. E depois vem Brizola. E depois vem Hildo Meneghetti. Depois vem o movimento revolucionário. E aí os governadores eleitos pelo voto indireto pela Assembleia. Então, tinha que... O correto dentro dessa retrospectiva e lógica... E a cultura... Era eleger alguém de oposição. Era do... E o senhor se preparou? Como é que foi? Como é que era a comunicação, o marketing? Como é que o senhor organizou? Como é que se dava isso? E agora eu pergunto até como profissional da área. Eu sei. Eu vou lhe contar uma história. Eu, nas amizades que fiz no exterior também, me dava muito com o cônsul de Nova York. E este cônsul me forneceu a coletânea dos livros do John Kennedy. E com esses livros todos, em cima desses livros, eu me preparei. Livros por como se formam presidentes, né? Liderança, campanha eleitoral, o voto dentro da urna, não se sabe de onde vem e quem vota, mas é voto que conta, né? Mas também aprendi algumas coisas, que era necessário você estar bem arrumado, bem, em cima de um caminhão, mas bem arrumado. Camisas limpas, né? Roupa adequada para o cargo, né? Que está disputando, e ter um discurso forte. Por exemplo, eu dizia uma frase que vale hoje. Quero uma cidade mais humana e sem medo. E isto era do meu programa de governo, com o binômio saúde e educação. Ora, eu fui secretário de Estado da Saúde durante 2 governos, o governo Triquês e o governo Guazelli. Certo. Construímos mais quase 1.000 postos de saúde pelo Rio Grande do Sul. Então, no meu discurso, eu estava fazendo uma visita para me oferecer para governar para aqueles que me conheciam, porque eu já tinha feito. E como nós tivemos, na época da Secretaria de Saúde, um surto epidêmico, a meningite e meningococce, certo, que é incomparável com o Covid. Por quê? Porque o Covid
para o diagnóstico, você pega uma história de tipo cotonete e põe numa das narinas e imediatamente tem o diagnóstico se é portador ou não. E já na meningite meningocócica, a pessoa que está para ser diagnosticada, ela precisa ser internada, tem que fazer uma punção na medula para ver se o líquido está infectado ou não. Veja bem. Então, e veja que sempre mexer na medula já é um assunto complicado. Porque todo procedimento cirúrgico, até uma extração dentária, para valorizar meu título de cirurgião e de odontopediatra, ela sempre é perigosa. O governador, eu estava olhando, o senhor tinha um santinho, se não me engano, era de governador, também o senhor falou de frases aí que dizia, quem fez fará. Foi usado também, né? Que era por causa desse seu trabalho na área da saúde. Isso foi numa reunião na casa do Ayrton Vargas, ex-secretário de Educação, professor, advogado, brilhante, e estava lá o Romeu Ramos, e ele que disse, que nós pegamos essa frase. Quem fez fará. E isso pegou. Né? Mas tinha uma outra coisa que pegou muito, que no sorteio do TRE, para os candidatos, tinha os números. E o senhor era o 1. Era o 1. Eu vi. E o número 1, você sabe, se uma pessoa vai pensar, o Jair Soares é o número 1. Isso uma força simbólica. Uma força simbólica. Pode ser o melhor, né? Porque é o número 1, né? E uma eleição, no final, disputada, apertada, decidido por poucos votos. Porque houve o seguinte, era o voto vinculado. E as prévias, que está no meu livro, que antecedem a escolha dos candidatos dentro do meu partido, eu disputei e teve uma cobertura enorme, que parecia uma eleição real, que foi transmitida desde o princípio e no dia da votação. E eram meus adversários dentro do PDS, o Marquesan, presidente da Câmara dos Deputados. Marquesan pai, Nelson Marquesan. Pai, Nelson Marquesan. E o Otávio Germano, vice-governador do Estado. Eu não sabia. O Otávio também disputou? O Otávio disputou. Então o senhor ganhou antes dentro do partido. Dentro do partido. Uma grande mobilização. Exatamente. E para muitas pessoas, parecia que eu já tinha sido eleito governador. Porque, dado o tamanho que foi. E a expressão que houve, né? E foi uma campanha com muito debate, né? E eu vinha do Ministério da Previdência, né? Eu era ministro, né? Me licenciei só depois das prévias. Nas prévias eu era ministro de Estado. E também aí nesta área eu atuei fortemente com visitas de incerta que eu trazia desde o tempo da Comissão de Compras. Conta aí o que é essas visitas de incerto. É aquele ditado aqui no Rio Grande, muito do interior, né? É o olho do dono que engorda o boi. Se você não olha o que estão fazendo, eu até torneira, eu avisava para o administrador do Hospital Psiquiátrico São Pedro que eu ia inaugurar. Porque eu queria que trocasse aquela torneira nas áreas dos doentes mentais. Porque o serviço público, a marcha é lenta. Ela é burocrática. E eu tive muita sorte quando governei o Estado, que não tinha lei de responsabilidade fiscal. Né? Porque esta lei, como a lei de licitações, ela é, vamos dizer, impeditiva de que se cometa alguma arbitrariedade ou alguma coisa fora dos dispositivos legais. E é muito importante a gente conhecer a lei. E eu, como tinha sido da Comissão de Compras, e à época não era essa lei do Ponte, o ex-deputado do PMDB, Luiz Ponte, que é 8.666, era o Decreto-Lei 200, que numa concorrência você tinha que ter 2 envelopes, da proposta propriamente dita, né? Então da capacidade, e da proposta para os preços do que estavam oferecendo. E isso dava muito trabalho. Tá. E o que eram as incertas? O senhor ia lá de surpresa? Sim, não avisava nunca. Mesmo como governador, o senhor fazia? Sim. Como é que era isso? O senhor acordava e... Acordava e lia os jornais. E depois? Vou lá para tal lugar. E imediatamente ele ia falava com a minha esposa, dizia, mas já ele lá tem um amigo, é meu amigo, esse secretário, mas ele é secretário de Estado 24 horas por dia. Eu disse, mas isso não é hora de ligar para ele, mas eu vou acordar. E ligar cedo da manhã. Cedo da manhã. E houve coisas assim
de querer e descumprir a lei, né? Aham. Porque quando eu entrei, portaria número 1, só entra no Estado por concurso público, que é a porta da democracia. E um determinado setor contratou 64 funcionários. Contratou. E isso vai para o Tribunal de Contas, né? E o Tribunal de Contas depois faz uma auditoria e cria um impedimento de ordem legal que ataca o próprio ordenador governador. primário, que é, em última análise, o governador. Então, naquela hora, eu dava uma determinação, né? E aí o senhor ficava de olho. E ficava de olho e fazia uma visita para ver, né? E é muito simples você ver com os olhos, acompanhar, né? É como a casa da gente, que eu moro numa casa, que se você não cuidar das dobradiças, se você não cuidar dos vidros, se você não cuidar dos espelhos, se você não cuidar das lâmpadas queimadas, quando você vê, A casa veio abaixo. está bem abaixo, está destruída. É a mesma lógica. E o governo é a mesma coisa. A administração pública, ela tem duas vertentes. É receita e despesa. E na vida da gente, a vida doméstica, a economia doméstica, é essa Na também. empresa também. E a empresa também. E a micro e a macroeconomia. E a economia doméstica. Então, se você fizer isso na administração, você tem que ver as coisas que estão andando. Visitar uma escola, visitar um hospital de surpresa, entrar de madrugada, ver como é que estão entregando a carne. Se a carne é de primeira, sem osso, que está no empenho. Ver como estão entregando a lenha, que são metros cúbicos de lenha. 11 mil quilos de carne para 5.200 doentes. E tudo tinha alguma coisa errada. Sempre encontrava. E o senhor gostava de o senhor mesmo fazer essa. É a melhor coisa que tem, né? Não existe. Você, Não quem terceiriza. quer faz, quem não quer manda, né? Não dá. Você tem que dar o exemplo, né? Nunca tirei diária. Você vai ver os atestados dentro do meu livro. Não tem diária. Nunca cheguei atrasado. Nunca tirei férias. Perdi licença-prêmio. Porque você tem que dar um exemplo. Porque o exemplo vem de cima. E isso é difícil. Porque você se castiga. Compreende? Pois eu saí de casa às 3 da manhã para dar uma certa. E eu saía de casa, quando estava no Ministério, eu saía de avião para ir em Roraima. Para ir daí. Mesmo no ministério. Ministério que eu sei. E o espaço que obtinha, né? O que o Marquesano não gostava, naturalmente, porque tudo isso Gerava repercussão. e um bom reflexo. Aí gerava também uma cultura de vigiamento, né? E as pessoas, e é que se criou um negócio, né? Você às vezes cria um mito em torno de uma pessoa, porque eu chegava nessa visita, tanto nas unidades sanitárias, como nas agências da Previdência Social, do IAPAS, do INPS, da FUNABEM, da RBA, da Central de Medicamentos, tudo isso era o complexo da Previdência. Eu chegava num desses lugares, no Hospital Conceição, e eu ia ver o livro ponto. E os jornalistas, né, sempre olhando, nunca chegaram a ver o que eu escrevia no livro ponto. Eu abri o livro ponto e eles estavam pensando que eu estava cortando ponto dos que não estavam. Ah, entendi. E eu botava o seguinte: nesta data, fiz uma visita de inspeção nesta unidade sanitária ou neste hospital. E assinava e fechava o livro. E era só isso. E era só isso. E aí que se criou o mito que eu cortava ponto. Nunca prejudiquei nenhum médico, porque eles eram fortes. O doutor Hildo Meneghetti dizia uma coisa extraordinária. Funcionário público não ganha eleição, mas ninguém governa sem o servidor público. O que o senhor, governador, do seu período de governo, o que pode ter sido o seu maior legado de tudo que o senhor fez, que o senhor deixaria assim, isso deixei como marca como governador do estado? Olha, na área da saúde pública nós fizemos uma verdadeira revolução, porque a mesma equipe, esse foi um fato muito interessante, a mesma equipe nossa, viu, que depois foi para a Organização Mundial de Saúde, não souberam os governantes da época dar o verdadeiro valor, que eu quando cheguei lá e vi, porque através de uma análise institucional, que foi uma verdadeira radiografia da Secretaria de Saúde, nós tínhamos, para os 232 municípios, nós tínhamos apenas 90 postos de saúde, como propriedade do Estado. E nós colocamos até nos distritos, né? Por exemplo, de uma cidade como Alegrete, que é grande, colocamos um posto de saúde em Duraznal, que era um distrito, em
em Ibirapuitã, em Passo Novo. E isso aí dava visão. Um atendimento de saúde ampliado. É. E acontece o seguinte, que quando eu fui para o Ministério, então tive que... eu me elegi deputado federal e fui convidado para ser ministro da Previdência. Pelo governo Figueiredo, né? E aqui estava assumindo o governo Amaral e pediu para mim indicar o meu substituto. E eu indiquei o Germano Bolon. E o Germano Bolon continuou com a mesma equipe, naturalmente. E quando eu ganhei a eleição, eu mantive o Germano Bolon. Então, o que aconteceu? Esse foi o maior ponto nosso em matéria de saúde pública, a valorização da atenção primária, que é o tratamento final dos dejetos, do esgoto, a água tratada, né? Isso tudo já vinha sendo feito pela Secretaria de Saúde, que nós confirmamos. Só em Porto Alegre nós fizemos mais 100 unidades sanitárias, que hoje fazem parte do SUS. E quando eu estava no Ministério, eu tive a oportunidade, a sorte, que eu levei comigo um médico que era meu coordenador de planejamento, Dr. Valdir Mendes Arcoverde, que era meu presidente do INPS. E um dia eu vou despachar com o presidente da República, e ele me diz, Jair, o médico que está no Ministério da Saúde, que foi indicado pelo Antônio Magalhães, as indicações sempre houve, né? Indicações. Não se deu bem, porque na médico consultório, eu estou convidando de Pouso Alegre um médico, eu digo de Porto Alegre, eles dizem de Pouso Alegre. Eu digo, meu governador, nesta área o senhor tem que colocar o presidente, o senhor tem que colocar um sanitarista. E o senhor tem no seu governo. Diz quem é? Fulano de tal. Então me traz ele, não diz para ninguém, me traz amanhã de manhã às 8 horas no Palácio. E nomeamos ele. E aí criamos o Prévio Saúde. O Prévio Saúde é a origem do SUS. Porque na experiência que nós tivemos aqui da meningite meningocócica, nós tivemos que atuar com o INAMPS e com todos os hospitais. E por essa lógica da integração. Da integração. Ô, governador, e esse convite para ministro da Previdência do governo Figueiredo ocorreu nesse contexto do senhor aqui? Foi visto o seu trabalho? Como é que se deu? Como é que o Figueiredo lhe convidou? Ele era ministro do SNI, governo Geisel. É aquela coisa que eu digo, a gente tem que ter sorte na vida. No grupo de assessoria, eu tinha um colega de aula do Colégio Anchieta, de 1947, Heitor Aquino. No grupo do HS, dos aviões, da FAB, eu tinha um colega da mesma aula, do mesmo turma de 47, o Hélio Ber, coronel da FAB. E eles acompanhavam e davam para o presidente Gás, e eu recebia tudo do Paulo de Almeida Machado, quando estava na saúde, porque quando nós erradicamos no Rio Grande do Sul a varíola, a Secretaria de Saúde erradicou a varíola. As pessoas não têm ideia, quem não é da área sanitária, do que se chama uma erradicação de uma doença. É preciso que durante 5 anos não haja nenhuma notificação da varíola. E nós fomos o primeiro estado do Brasil. Isso chamou a atenção. E depois o seguinte, quando eu era secretário da Saúde, eu também tive a sorte de ter um médico que se interessava por computação eletrônica, o Dr. Hernani Bandara. E ele, naquela época, fez com que fosse adquirido pela saúde os verdadeiros armários que eram os computadores que tinham que ficar com ar condicionado o dia inteiro. E nós fizemos os convênios com todos os cartórios para ter a natalidade, para poder programar a compra de vacinas. Porque nós vacinávamos num único dia contra a varíola, daquelas crianças que não tinham a marca da bega da varíola, contra a paralisia infantil, a primeira dose, que são 3 doses, contra a paralisia infantil, vacina SEIB, e contra a difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola e cachumba. E introduzimos uma coisa que vige até hoje, nessa politização que fizeram do Covid no Brasil, que foi o maior erro, não souberam enfrentar. Nós não fechamos as escolas, não fechamos as empresas na meningite meningocócica, que, como já disse, é um diagnóstico diferenciado, complicado e muito mais caro, né? E com risco de vida muito sério. E é isso que chamou a atenção das autoridades sanitárias. O ministro Paulo de Almeida Machado quis conhecer aqui o Estado, e eu recebi ele com todas as honras e mostrei para ele o que nós estávamos fazendo. Isso chamou a atenção.
Tanto é, quando o general Venturini, eu, secretário ainda de Estado da Saúde, me telefonou pedindo para ir no gabinete de transição do Banco do Brasil, onde estava o general Figueiredo, que me conhecia porque ele foi chefe do Estado-Maior aqui, quando o Médici foi comandante do Comando Militar do Sul, né? Que hoje, aquela era a 3ª região militar na época, eu fiz uma amizade grande com ele. Então ele me conhecia. E quando ele me chama lá, eu falo antes com o Azelli dizendo, olha, estou indo como secretário de saúde, tinha que pedir licença, Claro. mas é um convite. E naquela época ele me faz um convite e eu estou pensando que ele ia me convidar para ministro da Saúde. E não. Não, porque eu fiquei olhando e ele me viu, certo, nos meus olhos, naquela ponto de interrupção, né? Cheio de curiosidade. Mas tu não vai aceitar? Eu digo, não, mas eu não sei para onde o senhor está me convidando. Não, Ministério da Saúde, da Previdência. Digo, não, eu tenho conhecimento, relação, e só quero lhe dizer que eu tenho equipe, né? E ele me disse claramente, se tu não me enche de gaúcho, não, mas eu estou lhe dizendo, a equipe vai vir para cá, né? E levamos essa equipe lá. Não me enche de gaúcho, eu vou. É. O jeito dele. Então, isso aí me deu muita força, viu? Eu tinha um discurso para o Rio Grande. Eu tinha um projeto que, se olhar a educação, no meu livro vai ver as leis que eu fiz para os professores. Ali, no fundo, o senhor estava começando a virar governador, né? De algum modo, né? Tanto é que eu fui tirar a faculdade quando eu estava como secretário de saúde, porque eu senti a projeção que eu poderia fazer, né, alcançar o maior cargo do Estado. Eu senti. O senhor sentiu e se preparou para ir. A gente tem que preparar. E toda parte que eu ia, eu antes tinha uma entrevista, o Moacir Scler, um grande sanitarista, um médico, e toda aquela equipe. Eu sempre tinha uma aula com eles sobre saúde pública, viu? E eu tenho boa memória, isso é muito bom, né? Para uma pessoa que faz política, né? Memorizar as coisas, né? Saber do que está falando, né? E ter a propriedade de conhecer. Conhecimento, né? Governador, os quadros políticos melhoraram ou pioraram? Olha, infelizmente, os quadros políticos pioraram, né? A gente tem que ser realista. Realista, né? As pessoas não se preparam, né? E muitos não vêm com aquilo que é necessário para ser agente político, que é ter espírito público. O espírito público é uma vocação. Se não tem essa vocação, viu, você não vai poder cumprir um mandato de acordo, porque o vício da política, viu, essas emendas parlamentares, essas coisas que ocorrem, que se vê amiudadamente, né? Tanto é que a Constituição de 88 fala muito, frisa, giza a impessoalidade, né? O comportamento ilibado das pessoas, e as pessoas não aprendem que a política tem que se exercer com todas as letras maiúsculas. Não pode ser uma brincadeira, né? Quando eu digo que o juramento, quando se faz sobre a Constituição na Assembleia Legislativa, é para toda a vida. Eu tenho a obrigação de ver um fato errado, como já fiz por escrito para o governador Eduardo, sobre o respeito da área de meio ambiente. Levei para ele. O senhor procurou contribuir com todos, mesmo discretamente, com todos os governadores que o sucederam? Sim, o outro era deputado estadual e teve alguns probleminhas, todos solucionados, né? A política é a conversa, né? E eu tive que fazer uma reunião, porque depois de aprovado o orçamento do Estado, houve uma falta de recursos. E ele precisou fazer um apelo para as áreas dos poderes, né, legislativo e judiciário. E eu fiz uma reunião na minha casa, que eu era líder da bancada do PP lá na Assembleia, para ajudar o governador. E sempre procurei ajudar. Governador, o senhor é um homem que eu observo historicamente, observa a liturgia, uma formalidade em alguma medida. Isso também é alguma coisa que se perdeu um pouco, me parece, desde o vestir até o jeito de lidar, a liturgia do poder, dos eventos. O senhor tem essa impressão? Tenho, a vulgarização. Vulgarização. A vulgarização, você não quer passar assim do passo certo,
quando toca o hino nacional, ficar em posição de sentido, né? Saber que numa solenidade, você tem que usar o terno correspondente. Não pode andar na moda. Na moda se anda na juventude. Né? Você tem que ter um certo comportamento, isso, principalmente pelo cidadão, porque ele é um homem público, ele está sob a visão. E hoje, mais do que antes, hoje é pior, muito pior. Se olhar no meu livro, um depoimento do presidente do Tribunal de Contas do Estado, quando eu fui convidado para ser o presidente da Comissão de Compras, e cheguei lá, tomando pé, na transição que se faz, eu verifiquei que nos empenhos tinha um carimbo, descrito assim, independe de registro prévio. E eu fui lá, porque eu me dava, porque ele foi engenheiro das obras públicas, era o Eurico Trindade Neves. E eu fui lá no Tribunal de Contas, pedi para ele colocar uma seccional do Tribunal de Contas lá dentro. Porque você não pode fazer uma concorrência sem saber, para compra, por exemplo, de veículos, 500 veículos para a Secretaria de Segurança, sem saber se tem a rubrica, a dotação necessária correspondente àquela aquisição. E independia. E foi muito interessante que naquela época não tinha o sistema que tem hoje, né? Ele tocou numa campainha e entrou uma senhora. Mandou tirar o carimbo? Não. Ele chamou, naquela época era o doutor Júlio Ena, Solano Borges, Luciano Machado, era o chamado de ministro. Ele mandou chamar todos os ministros. E eu fiquei pensando, eu era jovem, eu tinha 23 anos, era presidente da Comissão de Compras, digo, será que pisei na bola? Mandou chamar os ministros. E ele abre a conversa e diz assim, todo mundo aqui fala mal do Tribunal de Contas. E o Jair veio aqui pedir que o Tribunal de Contas vá junto com ele fiscalizar. Alguma coisa está errada. E ele faz um depoimento numa das páginas aí, muito bom. Seu livro. No meu livro, que eu utilizei muito, né? Governador, o tempo é exíguo, né? É isso. Ainda mais que o senhor, né? Que tem muita história para contar. Mas eu queria lhe fazer mais umas perguntas. O senhor acha que o Rio Grande está bem? Olha, o Rio Grande atravessa, como todo o país, uma fase difícil, porque a nossa dívida é muito grande. Nós temos que ter no orçamento recursos para investimentos, e não temos. Houve esse problema aí com o ICMS, né? E isso aí deu um prejuízo de bilhões aqui para o Estado, né? E isso vai acarretar, né? Já estamos no precatório, uma dívida muito grande, os precatórios. Eu, graças a Deus, não deixei precatório quando saí do governo, porque aquela coisa, receita e despesa, né? E o exemplo tem que vir de cima. Então teremos muito tempo ainda para ajustar. Fizeram uma revisão no ajuste fiscal, que tem que ser feito, o próprio governador está dizendo, nós vamos ter dificuldades. O senhor está bem? Sua vida está boa? Sua qualidade de vida está boa? A vitalidade nos quase 90 anos? Segue jogando tênis? Sim, todas as semanas. Agora, essa semana eu não joguei porque tropecei dentro de casa e me deu um corte aqui, justamente na mão direita, que eu sou destro. E então, 2 semanas eu não estou jogando, mas tenho feito ginástica diariamente. Primeira coisa quando eu acordo é a ginástica. Eu sou um defensor, por experiência própria, da medicina ortomolecular. Desde o Dr. Carlos Sá. Os médicos não acreditam muito, mas eu acredito que estou dando certo. Estou chegando aos 90 sinto jovem, porque essa posição de jovialidade está na mente, está na cabeça das pessoas. E eu me cuido muito da minha alimentação. Ah, cuido da alimentação. Muito. Eu sou um homem que nunca condenei o ovo. Ao contrário. Sempre fui amigo do ovo. Diariamente. Ovos, abacate, são coisas assim que fazem parte da minha alimentação diária. Frutas, né? Selênio através de castanha, né, do Pará. Essas coisas assim. Leite. E o que o senhor evita? Já vamos fazer uma consultoria, né, pessoal? 90 anos desse jeito. E o que o senhor evita? Diz aí. Bom, eu tenho horário para tudo. Eu acho que essa disciplina, ela tem que ser... O senhor é um homem disciplinado. Tem que ser espartana. Eu tenho horário para refeição, tenho horário para trabalhar, tenho horário para ler, tenho horário para me deitar, tenho horário para ver filmes, tenho horário para tudo. Eu gosto de cumprir o horário. Eu era para ser militar. E gosta que cumpram também, né?
Porque, afinal de contas, para que inventaram o relógio? Mas no Brasil o senhor deve ter sofrido bastante com isso. A pessoa ficar sentada 2 horas para ser atendida na busca de emprego para ouvir um não, né? É uma tristeza. Eu ouvi muita gente dizer, pô, esperei 4 horas para ouvir um não. Então, isso logo não, né? O cara fica 3 minutos. Não gera nenhum crédito, né? A pessoa não acredita, né? Se você promete uma coisa, eu prometi na minha campanha que queria uma cidade mais humana e sem medo, e fiz um aumento para a Brigada Militar para que ela pudesse corresponder. Um PM ganhava, no meu governo, 10 salários mínimos. Criamos a Polícia Feminina. Criamos a Polícia Feminina na Brigada e na Polícia Civil. As coisas ficam, né? E o Brasil, governador, para fechar? O Brasil está gastando demais. Gastando demais. Enquanto não fecharem as torneiras... Gasto público, né? Eu digo o seguinte, quando eu governei com 10 secretarias de Estado. Quando eu entrei para o Estado, eram só 5 secretarias. Imagina uma reunião do secretariado no tempo do Meneghetti, do Ernesto Dornelles, do Walter Jabim, com 5 secretários de Estado. Numa manhã, todos podiam falar 1 hora. Seriam 5 horas de reunião. Agora, com 30 e tantos... 40 ministros, né? É impossível. É impossível. Porque a ordem que se dá, as determinações, né, elas se diluem ao chegar na ponta do sistema. É por isso que a incerta é boa. Você faz uma Lá na ponta... determinação, tem que ver se aquilo está chegando na ponta. Se o serviço público está correspondendo. Eu fui para a fila da Previdência. Eu fui para ver as pessoas que estavam na fila para se aposentar. É um problema muito sério. E o problema da Previdência é um problema mais sério e ainda continua um problema no Brasil. Porque a Previdência, da Previdência, o dinheiro foi surrupiado. Primeiro, pela construção de Brasília, que o Delfim começou a me pagar. Tenho, inclusive, o facsímile da notícia na 0 Hora com fotografia, primeira página, quando o Delfim pagou 80 milhões por conta do dinheiro que eles pegaram dos institutos, IAPB, IAPC, IAPM, IAPTEC, né? E depois o seguinte, a desvinculação dos recursos da União tirou do ano de 2.500 até o ano 2000, 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Veja bem. Da Previdência. Da Previdência. E coisas, por exemplo, nós estamos com o laboratório farmacêutico do Estado fechado praticamente desde que eu saí do governo. Para ter uma ideia, apenas nos meus 4 anos de governo, sem contar os 8 que fiz na Secretaria de Saúde, no meu relatório consolidado, que é obrigatório apresentar na Assembleia quando a gente sai do governo, eu comunico à Assembleia que esse laboratório distribuiu com receita médica 284 milhões e 500 mil unidades de medicamentos tipo penicilina, psicotrópicos, vitaminas, antitussígenos, enfim. A pessoa recebia o atendimento quando eu via nas minhas certas, quando fazia, jogavam na sarjeta a receita porque não tinha o medicamento. E construímos o Laferpos, que era uma reivindicação dos farmacêuticos e bioquímicos da Secretaria de Saúde, quando cheguei lá, há mais de 30 anos. Como era também o 13º salário, que se eu não tivesse dado, hoje não existiria. Foi uma outra reivindicação de 30 anos dos servidores, que foi promessa da minha campanha. E o tratamento para os policiais, que eu dei, o risco de vida. Os civis e para os militares. Uma conquista histórica, né? 222%. Governador, seja para quem está ainda na jornada profissional ou mesmo política, né? Para a gente encerrar, qual é a verdadeira receita de vida que um Jair Soares daria para quem esteja nos ouvindo, para dar certo na vida? Trabalhar. Sem trabalho não se vence. Eu venci na vida porque me preparei para ela. E continuo aprendendo diariamente as coisas que a vida ensina, que não são as faculdades que nos dão. São os erros, são os acertos que nos levam a nos conduzir de forma correta. Esse exame de consciência
que tem que se fazer diariamente. Não só agradecer a vida, a Deus, mas também fazer o exame se esse dia foi de rendimento. O que foi produzido em termos de benefícios dentro de uma sociedade que precisa ser tratada como humanidade. E isso é difícil. Agora, quem andou pelos hospitais, pelos corredores, vendo gente verdadeiramente atirada, sem o mínimo de atendimento para manter a sua dignidade, sente na carne esses problemas quando tem a oportunidade de administrar a coisa pública. Tem uma coisa que eu fiz e que agora, recentemente, a Santa Casa está reconhecendo vivamente, que foi quando aconteceu o desastre financeiro da Santa Casa, quando eu estava no Ministério da Previdência, que o arcebispo foi lá me pedir um apoio, e com todos aqueles zeros que se conhece, que foram tirados, que são 15, mais o Plano Real que dividiu o nosso patrimônio por 2.750, então eu dei à época 1 bilhão para a Santa Casa de verba, dotação do Ministério da Previdência. E isso, quando eu cheguei no governo, tinha desaparecido. Foi quando, por sorte, eu me dava, porque foi meu pároco na Igreja da Glória, onde eu vivia, nasci na Glória, e fui sacristão do Dom Cláudio Koenig, que era o pároco ali. E vive até hoje na Glória. Não, hoje moro na Zona Sul, mas Zona Sul. viver na Glória, para usar a palavra. Pode ser também. Hoje eu estou vivendo na Glória, porque essa entrevista Obrigado. deve servir de lição para muitos dos seus ouvintes. Obrigado. Porque sem honestidade não se vence na vida. Honestidade em todos os sentidos. Honestidade com a família, honestidade com os amigos, a franqueza, a sinceridade. Intelectual, né? Intelectual. Ou seja, ajudar o próximo. E tem várias maneiras de se ajudar o próximo. O conselho não custa nada, é de graça. Só não ouve quem não quer ouvir. E que não sendo surdo, escuta. Mas não quer. Então, a gente tem muita receita para dar. Quando eu estive no Japão, fazendo um curso de saúde pública, visitei algumas cidades lá, e eu fiquei espantado. Porque um japonês que me deu umas 100 palavras para mim poder conversar alguma coisa, também não passar tanta vergonha, né? Pedir um pão, etc, né? Agradecer, arigatou, coisa mais tá, né? Oishi, muito gostoso, né? Eu tenho 100 palavras assim em japonês. E aprendi muita coisa. E uma hora me deu, assim, eu digo, mas por que aqui todos Sherman, todos hoje o céu, né? Se levam, já. Todos têm cabeça branca. Se aqui, para chegar neste posto, é preciso ter mais de 70 anos. E nós aqui não damos valor para as pessoas. O cabelo branco. Embora haja lei, o Estatuto do Idoso, não dão o devido valor. Eu sinto isso na pele. Não dão o valor. Porque o que nós aprendemos na faculdade nos ensina a domar a vida. Né? Mas a vida ensina porque domar, você às vezes cai do cavalo, na doma do cavalo. Né? E a vida, pelos erros, também nos ensina a não cometer aqueles erros. Que se a gente pensasse, ouvisse bem, tivesse bons assessores, escolhesse boas pessoas para auxiliar com capacidade, né? Sem a inveja, que isso é muito importante. A inveja, né? O olho grande, eu sempre falo nisso. Né? Sempre está na volta, né? Eu gosto de ter, eu faço parte de 5 confrarias, mas essas confrarias são pessoas que sabem o que é uma confraria. É uma troca, né? Uma troca. Você entrega e recebe. É um momento de solidariedade, onde a amizade ela é autêntica, onde você não está lá para se valer daquela amizade para fazer algum negócio ou coisa parecida. Então, essas coisas, antigamente se aprendia muito em casa. Na minha casa, minha mãe, que lia Gustavo Corsão, que lia O Correio do Povo, que era um dórmido. Um jornalão. Um jornalão, né, que eu aprendi também quase a ler nesse jornal, né, que era um grande jornal, né, que foi um grande educador do Rio Grande do Sul. Teve
uma grande parte, Papel um importante. grande papel. Então, a receita ela está aí. Nós temos que ouvir os mais velhos, porque eles passaram pelas dificuldades. Eu sou do tempo que se falava em caristia, essa palavra, inflação, não existia. Era caristia. Caristia porque não tinha os produtos. Né? E sempre houve o problema. Borges de Medeiros, quando governou o Estado, ele teve que fazer empréstimos em libras esterlina para fazer o aumento do nosso porto, para fazer a extração do carvão metalúrgico de Gravataí. Então, lá na história do Rio Grande do Sul, a nossa história, as páginas da história do Rio Grande do Sul é muito grande. E nós temos que valorizar essa história do Rio Grande do Sul. E é por isso que eu escrevi 2 livros, para deixar para os pósteros e que vejam que não é fácil. Né? E é por isso que o senhor está aqui também hoje. E eu lhe agradeço muito, governador Gerson Soares, pela honra, pelo privilégio dessa conversa. E Deus lhe acompanhe sempre. Obrigado pelo exemplo e também pela entrevista. Isso é uma dádiva que Deus e o amigo me dá nesse momento, gente. de poder aqui explicar. Muitas pessoas acham que a gente é diferente dos outros. Ao contrário, nós temos carne humana, sentimentos iguais. Né? Eu fico, quando vejo o descalabro, quando vejo o descaso com a coisa pública, eu sinto tristeza, né? De que o dinheiro público seja mal aplicado. Nós que pagamos impostos em dia, né? Pagamos sobre vestuário, ICMS, sobre alimentação, ICMS, sobre energia, ICMS, sobre comunicações, ICMS. Eu sou ainda do tempo do selo proporcional, que era o modo de arrecadar os recursos. Não existia o imposto de circulação sobre mercadorias e serviços. E embora a Constituinte de 1988 tenha criado o S do ICM, isto deu um aumento de 40% na arrecadação. E as pessoas perguntam, mas onde foi isso? Bom, naquela época nós tínhamos 232 municípios. Hoje temos 497. Aí a infraestrutura, o custeio desta máquina é muito grande. É da ordem de 12% a 15%. E hoje o custo da nossa dívida com a União também entra nesse bolo. E o governo, pela lei de responsabilidade fiscal, ele não pode, tem que gastar 60% com funcionalismo, 25% aqui no Estado, 35% com a educação. E isso aí, hoje, dificulta para o administrador. Capacidade de decisão é muito menor, né? E as necessidades com os meios de comunicação hoje rápidos são muito maiores. Governador, obrigado. Eu é que agradeço. Muito bem. Não, nós é que agradecemos. E eu convido os ouvintes da Rádio Bandeirantes a acompanharem pela internet, nas nossas redes sociais, a íntegra do programa. Você que só teve meia hora na internet terá o programa na íntegra. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.